tudo bem com vocês? Então hoje nós trabalharemos, língua portuguesa novamente, que é a segunda aula, hoje dia 2/6/2020, na terça-feira. Hoje nós vamos trabalhar gramática, substantivos próprios e substantivos comuns. É uma atividade, um conteúdo que já foi trabalhado, porém é um conteúdo que deve estar sempre sendo retomado, devido à dificuldade que alguns alunos têm em lembrar no momento em que se escreve de letra maiúscula ou se escreve com inicial minúscula. E compreendendo essa gramática, sabendo distinguir o substantivo comum do próprio, você dificilmente irá errar, certo? Então, substantivos comuns. Substantivos comuns é que indica um nome comum a todos os seres da mesma espécie. Como, por exemplo, criança, mãe, cidade, rio, estado, menina, móveis, carteira, carro e assim por diante. Ou seja, tudo que existe, praticamente tudo que existe são substantivos comuns. O que vai diferenciar do substantivo comum para o próprio é porque o substantivo próprio é aquele que particulariza um ser da espécie. Exemplo, se eu digo assim, menino, eu digo é um substantivo comum. Mas se eu digo o menino João, eu estou particularizando o menino. Eu estou falando sobre o nome dele. Então, aquele que dá nome ao ser, Então, o menino João foi à feira comprar verduras. Então, onde está o substantivo comum? Qual é o substantivo comum? O menino. Aliás, menino, O menino foi à feira. E a feira é o quê? Substantivo comum ou substantivo próprio? Comum. Comprar alface. Comprar, o que ele comprou? Alface. Alface, substantivo comum. Então, só existe aí um único substantivo próprio, Se eu digo assim, minha escola está bonita, pois está sendo reformada. Minha escola. Onde está o substantivo comum? Escola. Ela está bonita porque está sendo reformada. Tem algum substantivo próprio aí? Não. Eu só não posso esquecer do detalhe que se eu estou produzindo uma frase, ela sempre tem que iniciar com letra maiúscula e terminar com ponto final. Então, essa é a explicação sobre o substantivo próprio e substantivo comum, tá? Então, que eu disse lá em cima, substantivo comum, rio, eu digo, no rio, o rio Tietê está muito poluído. Qual é o substantivo comum? Rio. Vou escrever com letra minúscula. Mas quando eu der o nome ao rio, Quando eu der o nome a particularizar essa espécie, o rio, Tietê. Tietê é o nome do rio. Portanto, eu sou obrigada a escrever Tietê com inicial maiúscula. Substantivo próprio. Próprio do nome daquele rio. Tá? A professora está iniciando uma nova modalidade, Atividades não presenciais, atividades relacionadas a via WhatsApp, vídeo, É uma nova modalidade, diferente. Tá? A professora. Professora é o quê? Substantivo comum. Então, professora aí nesse caso é substantivo comum. Agora, se eu disser a professora Neuza está iniciando uma nova modalidade de estudos, de aprendizagem, então, a professora é substantivo comum, Neuza, que é um substantivo próprio, porque é o nome da professora. Se eu digo a escola está sendo reformada, tem algum substantivo próprio aí? Não. A escola é comum. Eu não direcionei, eu não particularizei qual é essa escola.
Mas se eu disser, a escola Dr. Carlos está sendo reformada. Ótimo. Agora, eu particularizei qual é a escola que está sendo reformada. Então, escola, né? Nesse caso que eu estou dizendo a escola, letra minúscula, mas que eu escrever o nome da escola, eu escreverei com inicial maiúscula. É claro que quando eu for escrever o nome da escola, eu precisarei escrever escola com letra maiúscula, que eu escrevo lá, escola, né? Que começa lá com letra maiúscula. Feito? É isso aí. Continuando, após essa explicação, vocês têm a atividade que eu enviei para vocês, né? Quando os pais vieram buscar. Então, para ver se vocês realmente entenderam o que é substantivo próprio e comum, se você vai já saber diferenciar um substantivo do outro, eu fiz as atividades aqui para vocês responderem. Complete o quadro abaixo com substantivo próprio ou substantivo comum, dependendo da situação. Seu nome, você vai escrever o seu nome completo. Portanto, o seu nome completo, o seu nome é um substantivo próprio. Muito bem. Porque você não pode escrever o seu nome com letra inicial minúscula aqui. Sabe o que é isso? É um objeto? É um móvel? É o quê? Não, não é um objeto, né? É uma espécie que particulariza você, o seu nome. Então, o seu nome completo, não esquecendo de inicial maiúscula. Nome, sobrenome, bem caprichado, bem redondinho. Sua escola. Em qual escola você estuda? Escola Municipal Dr. Carlos Alberto Alcântara Diniz. Acredito que essa linha vá dar para você escrever caprichado, bonitinho. Sua professora, Neuza. Vamos colocar completo? Gonçalves Borges. Neuza, olha lá, com Z, não. Por que não? Porque Neuza, esse som de Z, né? O S está no meio de duas vogais, som de Z. Portanto, por isso que é S, Neuza, apesar que existe Neuza com Z também, tá? Só que é erro cartorário. Então, Neuza Gonçalves Borges. Sua cidade. Qual é a sua cidade? Luanda. Seu estado. Qual é o estado? Qual o seu estado? Paraná. Seu bairro. Que bairro é esse aí que vocês moram? Poxa vida, hein? Até agora eu só falei dos substantivos próprios. O seu nome, nome da escola, nome da professora, o nome da sua cidade, o nome do estado, são substantivos próprios, que deve ser escrito com inicial maiúscula. Muito bem. Sua cor preferida. É uma cor, né? Aí é um substantivo que indica um nome comum a todos os seres da mesma espécie. Tem várias cores. Você vai pôr a cor que você quiser aqui, o inicial minúscula. Por quê? Porque é um substantivo comum, certo? Ótimo. Um sentimento. Raiva, amor, ódio, qual outro sentimento? Paixão, tristeza, agonia, desespero, mansidão. Isso são sentimentos. Sentimentos não são substantivos próprios, substantivos comuns, com inicial minúsculo. Então, você vai escrever os substantivos aí que vai definir um sentimento. Uma palavra, qualquer palavra. Se você dizer uma palavra, é uma palavra comum, vai ser letra minúscula, né? Agora, se você quiser escrever um substantivo assim, que eu posso dizer, que particulariza o ser de uma espécie, aí será um substantivo próprio. Um presente. Um presente que você já ganhou, que você quer ganhar, você vai colocar aqui, escrever aqui, né? Um livro. Um livro, nome de um livro. De repente até o livro didático que você tem, ou às vezes um livro que você já leu, de historinhas, você pode colocar aqui. E daí, professora, eu vou escrever o nome do livro com letra maiúscula ou minúscula?
mas ele não particulariza o livro quando eu digo o nome. Então, se eu colocar o livro com nome, aí será um substantivo comum. Se eu colocar matemática, né? Não preciso particularizar nada, certo? Aí vai ser substantivo comum. Ótimo. Eu acredito que vocês tenham pegado dessa vez, né? A maioria já sabe, mas a gente precisa fazer essa retomada. No quadro acima, pinte os substantivos próprios de comum e substantivos, pinte os substantivos próprios de azul e de vermelho os substantivos comuns. Então, depois que você escreveu aqui, que você preencheu, você vai pintar, você vai circular, melhor circular, né? Circular os substantivos, tudo que for próprio, você vai circular de azul. E tudo que for que você escreveu aqui, que for substantivo comum, você vai circular de vermelho, ok? Muito bem. Vamos para a próxima atividade. A próxima atividade vai pedir para você fazer produção de frases. Não se esqueça que a professora já falou sobre produção de frases, né? Onde eu tenho que ter o início com a inicial maiúscula e o final com ponto final, certo? E eu tenho que ter uma frase completa, né? A menina saiu, mas saiu para onde? Então, completa, tá? Então, você vai escrever 2 frases, utilizando em cada uma delas um substantivo próprio e um substantivo comum, pelo menos um. Claro que nada impede que você coloque mais substantivos próprios, mais substantivos comuns, tá? Só que essa atividade, pessoal, essa atividade da letra B, vocês vão transcrever no caderno. Vocês vão fazer igual ontem, sabe? Lá, coloca lá, dia 2/6/2020, atividades não presenciais de língua portuguesa. Aí você vai colocar lá, letra B. Produza no caderno 2 frases, utilizando em cada uma delas um substantivo próprio e um substantivo comum do quadro acima. Certo? E daí vão fazer a produção das frases, certo? 2 frases eu quero. E em cada uma dessas frases, ela tem que conter pelo menos um substantivo comum e pelo menos um substantivo próprio. Nada impede que tenha mais, ok? Depois da atividade 2, nós vamos fazer o seguinte. Leia as frases abaixo e circule os substantivos próprios com lápis vermelho e os comuns de azul. Então, aqui nós vamos ter várias frases, tá? Iniciaremos na letra A, que diz lá: meu pai disse para eu pegar o sapato, a meia e o casaco. Então, vocês vão descobrir aí, procurar nessa frase, os substantivos próprios e o substantivo comuns. Então, os próprios, você vai circular de vermelho. Olha que aqui eu troquei as cores. O próprio você vai circular de vermelhos e os comuns você vai circular de azul. Perfeito? Então, nós temos a letra A, depois a folha seguinte faz a continuação, certo? Nessas férias vou ao Rio de Janeiro ver minha tia Solange. Então, só de ler, vocês já vão descobrir, só de olhar aqui na estrutura da frase, das palavras, vocês já vão saber qual é o substantivo comum e qual é o próprio, né? Então, você vai circular, tá? De vermelho os próprios e de azul os comuns. E após circular, você vai reescrever todas essas frases abaixo. Olha lá, que é a letra B. A letra A você reescreve também, a B, a C, a D e a E. Certo, gente? Por favor, observe a inicial, observe onde tem letra maiúscula, observe vírgula, observe os acentos, tá? Muito bem. Depois nós vamos ter aqui uma loteria, certo? Uma loteria. Aí eu vou ter nessa loteria dentro de uma tabela, tá? Então, complete a tabela abaixo de acordo com a maneira correta de se escrever, usando M ou N. Então, na primeira coluna eu tenho as palavras e ela tem um espaçozinho onde eu tenho que decidir se eu vou colocar M ou se eu vou colocar N. Por quê?
o som é o mesmo. Só eu tenho que ter um entendimento por que eu ponho o M e por que eu ponho o N. Então, bancário. Bancário. Lembra da regrinha que a professora ensinou? Eu só uso o M antes de P e B e no final da palavra, né? Na maioria dos finais das palavras. Então, bancário. O que eu tenho depois ali da letra M ou N? Eu tenho C. Então, portanto, não vai ser com M, vai ser com N. Então, bancário, escrevemos com, aí você vai preencher aqui e vai colocar, se você preencheu com N, você preenche com N aqui. Acertos e erros. Então, aqui se você colocar certo, você vai ter um acerto. E assim você vai fazer com todas as palavras, preencher todas as palavras. Certo, pessoal? Muito bem. Então, não se esqueçam que essa atividade, apenas a letra B é que você vai passar para o caderno. E eu gostaria que vocês passassem para o caderno, eu acho interessante vocês passarem essa atividade, essa produção de frases, no caderno de produção textual, tá, gente? Eu falei língua portuguesa não, mas vamos passar para o caderno de produção textual que vai ficar bem melhor, certo? Então, a próxima aula que eu vou passar para vocês daqui a pouco, né, será a de história. Até mais!